Boa noite, pessoal. Tudo bem? Professor Sérgio aqui, mais uma aula hoje de saúde mental com vocês. Pessoal, na nossa aula passada, a gente falou um pouquinho sobre os fatores ambientais, né, que auxiliam aí o paciente a ter alguns transtornos psicológicos. A gente falou um pouquinho sobre os fatores sociais, os culturais e os econômicos, né? Até pedi lá para vocês mais prestarem atenção na minha aula sobre esses fatores, né? Não pedi, acho que, nenhuma questão sobre isso, porque eu tinha pedido um trabalho anterior, né? Aí, pessoal, para nossa aula de hoje, a gente já vai entrar aqui na minha apostila, página 7, fala sobre os fatores emocionais ou psicológicos, né? Que pode influenciar aí o ser humano, esse nosso paciente, a desenvolver, né, algum transtorno psicológico. Bom, pessoal, quando a gente fala de fatores emocionais ou psicológicos, a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar é a personalidade, né? Sobre personalidade de cada indivíduo. Quando a gente fala de personalidade, pessoal, na hora vem na nossa mente assim, mas personalidade cada um tem a sua, né? Eu conheço uma pessoa que ele tem uma personalidade um pouco mais forte. Outra personalidade dele é mais explosiva. Outra personalidade dele é mais calma, aceita tudo. O outro, nossa, é um sossego que só. A personalidade dele é tranquilíssima, né? Porém, pessoal, quando que começa a ser construído essa personalidade? Ou seja, quando que começa a ser estruturado essa personalidade? Logo após o nascimento, tá? A gente lembrando lá do bebezinho recém-nascido, ele não tem assim um freio, vamos dizer, para poder conseguir controlar as coisas, até porque ele não tem ainda consciência, né, e não tem noção sobre o que é esse limite. A personalidade dele começa a se formar ainda bebê, porque ele começa a sentir fome. Ele chora desesperadamente para que a mãe venha amamentá-lo, né? Como se o mundo estivesse acabando, né? Ele sentiu frio, ele chora desesperadamente para que alguém venha cobrir ele ou carregá-lo, né? Porque aí ele vai lembrar lá do útero da mãe, ele fica mais tranquilinho. Então a personalidade dele já começa a se formar ali. Um exemplo, pessoal, assim, bastante clássico que existe a gente pensar sobre muitos pacientes, segundo alguns estudiosos, eles dizem que muitos pacientes que tenham transtornos psicológicos, né, é devido ao sofrimento quando criança. Imagine só uma criancinha que ele não teve o apoio da mãe, o apoio da pessoa, né, que cuidou dele, e ele só sofreu desde bebezinho, né? Só foi humilhado, deixado de lado, passou fome, passou frio, foi abusado, né? Ele apanhou, aconteceu qualquer tipo de sofrimento com ele, né? Que fez com que a personalidade dele não pudesse ser desenvolvida de maneira correta. Aí o que acontece? Essa pessoa ele tem uma grande probabilidade de desenvolver um transtorno psicológico, né? Ele tem essa grande chance aí de desenvolver o transtorno psicológico. Esses estudiosos também eles dizem que o quê? Que essas pessoas que têm hoje algum transtorno psicológico, tipo síndrome do pânico, alguns surtos psicóticos aí mais graves, eles dizem assim que diz que a essência disso está na formação da personalidade dele, entendeu? Ele não teve essa personalidade assim, não conseguiram negociar essa personalidade desse nosso paciente, né? Pessoal, descendo mais um pouquinho aqui, a gente vai falar de um assunto que eu acho que vocês já ouviram bastante também. Id, ego e superego. Nossa, professor, o que é isso? Id, ego e superego. Pessoal, é assim, segundo Sigmund Freud, eu acho que é isso que fala, hein? Eu vou falar Freud, tá bom? Se for Freud, aí vocês que sabem, tá? Mas eu vou... A minha pronúncia é essa, tá bom? Segundo o pessoal,
Freud, né? Não sei falar inglês, então segundo Freud, pessoal, ele que começou a estudar a personalidade, né, na psicanálise ali, ele começou a estudar a personalidade do ser humano. E aí o que ele fez? Ele começou a identificar os desejos, né? Eu vou explicar para vocês de um jeito que vocês consigam entender melhor. Ele começou a tentar explicar os desejos da mente humana. E ele fez uma separação em 3 partes. Ele identificou como id, como ego e como superego. Tá? O que é o id? O id, pessoal, é aquele desejo de querer alguma coisa, desejo desenfreado de querer alguma coisa. Exemplo, o desejo que o bebê tem de mamar quando ele está com fome. Ele não importa se a mãe dele precisa ir no banheiro, se ela está apurada para ir no banheiro, se ela precisa se alimentar, ou se ela está com frio, ou se ela tem outra criança chorando. Não. Ele vai chorar e vai chorar até ser atendido o desejo dele. Tá? E isso aí, Freud, então, ele chamou, né, de id. Exemplo também, pessoal, de id, um exemplo, essas pessoas que fazem coisas sem pensar, né? O cara, ele vai, eu vou fazer uma compra na loja, ele sabe que ele ganha R$1.000 por mês, mas ele vai lá na loja e faz uma prestação de R$1.500 por mês, ele vai conseguir pagar? Não. O que isso significa? Significa que esse id dele está aumentado, né? Ele não quer saber quais são as consequências, ele vai lá e faz, ele quer, é uma criança birrenta, essa que é a verdade, tá? Aí, pessoal, existe o ego. Ô, professor, mas o que é ego? O ego, pessoal, é uma parte aí, né, desse estudo que Freud fez, né? Ele diz que é uma parte do nosso pensamento que ele tenta negociar, né? Na verdade, assim, ele tenta mostrar um caminho para que aquilo seja feito, né? Imagine só, eu ganho R$1.000 por mês, eu vou lá vou falar uma loja de carro, eu vou lá na Toyota e eu dou uma olhada lá numa Hilux e eu vejo assim, bom, vai ficar em 60 prestações de R$5.000, mas eu ganho só 1.000 por mês. O id fala, vai lá e compra. Viu? Não importa. O importante é você estar de caminhonete nova. Chega lá e compra. Bota para quebrar. Chega lá e compra. Tá, daí vem o ego. O ego, ele fala assim, bom, para você comprar é fácil. Sabe o que você faz? Chega lá e faz um financiamento, né? O financiamento vai aprovar no seu nome, que você tem o nome limpo, tem o score alto aí, então vai dar certo, né? Então o que o ego faz, pessoal? Ele faz uma ponte entre o id, que é o desejo desenfreado de ter, né? E como a pessoa consegue ter aquilo dali, né? Ele é meio que um intermediador. O ego, pessoal, ele serve também, segundo o estudo aqui de Freud, que para nossa autopreservação, nosso autocontrole e adaptação ao meio ambiente. Então ele assim, é meio que uma pessoa que está ali para apaziguar, né? Então o ego é um pensamento, né, que vem ali para apaziguar. Ele fica meio assim no meio do caminho, né? Viu? Você pode comprar o que você quer com tal dinheiro, faz desse jeito para você conseguir comprar, entendeu? Porém, pessoal, existe algo daí chamado o superego. O superego, pessoal, ele não apazigua nada. Ele chega e fala assim, tá errado. Não faça. Não pode ser feito. Na verdade, pessoal, o superego, o que ele é? Ele é a ligação ali dos códigos morais, né, éticos, que a gente aprendeu, né, durante a nossa infância, né, a cultura, né, que a gente conseguiu aprender durante a nossa infância. Ele é essa ligação, sabe? Ele chega e meio que manda. Você não vai fazer, ele é diferente do ego. O ego, ele controla, ele negocia, tenta acertar para dar certo, é apaziguador. O superego não, o superego ele já fala, não, tá errado, você não deve fazer isso aí, né? Não, viu? Você olhar, por exemplo, uma pessoa na rua e achar ela é bonita, tá errado.
Então você já sofre, né? Porque ele acha que só de você olhar a pessoa, né? Você já está errando ou pecando. O ego, ele já diz assim: pode achar a pessoa bonita, mas você não pode atacar ela, não pode chegar e abusar sexualmente dessa pessoa, né? Então tem essa negociação. O superego, não, ele já chega e fala: não pode, não deve ser assim. E assim, o que acontece? A pessoa que ele tem o superego muito aumentado, ele acaba com transtornos psicológicos também, porque ele acaba se culpando demais, né? Ele acaba até, algum dos transtornos que pode trazer depois é a automutilação, né? A pessoa que faz ali o sofrimento do próprio corpo porque ele acha que ele tem pensamentos errados, que ele tem atitudes erradas, né? Porque o superego dele está aumentado demais, né? Já no caso, por exemplo, de uma pessoa que abusa sexualmente de uma criança ou abusa sexualmente de qualquer tipo de pessoa, né? Ou faça aí essas coisas erradas, ou, que ele não consegue controlar, isso significa também, pessoal, que ele tem o superego muito diminuído, né? Então assim, ele não tem aquela noção de que não faça que vai dar errado, você entendeu? Assim, pessoal, e explicando assim, para vocês entenderem um pouquinho melhor, o superego, pessoal, ele não necessita de seguir leis. Um exemplo, não, eu não vou andar a mais de 100 km por hora com o meu carro aqui na estrada do bairro de cima, vindo para minha casa, porque tem um radar ali embaixo e a polícia pode me pegar. Não, é assim, o superego ele vem trazer, por exemplo, aquilo que eu aprendi desde pequeno: eu não posso correr porque é errado, né? Se eu estiver correndo mais de 100 por hora, eu estou desobedecendo aquilo que eu acredito, aquilo que eu aprendi, né? Aquela noção que eu tenho de certo e de errado, entendeu? Mas aí vem então o ego para tentar negociar. Pessoal, uma pessoa que esteja bem, né, bem mentalmente, é uma pessoa que ele consegue ter os desejos do id, entendeu? Ele tem que ter os desejos do id. Uma pessoa que não tem desejo, por exemplo, de nada, exemplo, eu tenho fome, mas deixa que eu morro de fome, porque eu não estou com vontade de comer, né? E tanto faz se eu comer ou se eu não comer, né? Então ele tem que ter o desejo do id, ele tem que ter, né, a intromissão do ego, né, explicando como é que eu posso fazer para me poder alcançar a comida. Eu tenho que trabalhar, pegar o dinheiro no mercado, comprar, chegar em casa, fazer e comer. E tenho que ter também a intromissão do superego, que vai chegar e vai falar para mim assim: tudo bem, agora já tem a comida? Não coma muito, porque se você comer muito, você vai ficar gordo. Então isso quer dizer que eu acho que eu tô com o superego bem diminuído nessa parte, tá bom? Mas a nossa aula de hoje, pessoal, é sobre isso, tá? Na nossa próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre os conflitos, a defesa e aí sobre mesclar esses três tipos de fatores, tá bom? Falar um pouquinho sobre ansiedade também. Mas isso é para a nossa próxima aula. Pessoal, eu quero que vocês façam para mim 3 questões para enviar daqui 3 dias. Hoje é terça, então eu preciso que vocês enviem para mim na sexta-feira, tá? Quero também, pessoal, que vocês prestem atenção na aula e que realmente, né, lá no Classroom deu ok lá nas nossas aulas para saber que vocês estão acompanhando, pessoal, tá bom? Pessoal, assim, então o que eu quero perguntar? 3 questões, né? Então, questão número 1. O que é o id? O id, pessoal, tá? Questão número 2. O que é o ego e o superego? Essa é a questão número 2. E questão número 3. Né? Questão número 3. Quais as 3 tarefas básicas do ego? Tem tudo aqui na apostila, pessoal. Só fazer bonitinho aí, tá bom? E tirar a foto e enviar para mim lá no e-mail. Tem gente enviando e-mail errado, pessoal. Meu e-mail que é para enviar é robertovivian com w @
gmail.com. Tem gente que tá enviando Roberto Vivian, com W mesmo, @outlook ou Hotmail, coisa assim. Esse é um outro e-mail que eu não tenho muito acesso mais, tá? Então é Gmail, não esqueçam, tá bom? Pessoal, boa noite, tá? Tenha aí um bom resto de semana, meio e final de semana, né? E acredite sempre que se nós esforçarmos, sempre vai dar certo, tá bom? Boa noite, fique com Deus, pessoal.